Quando criança indefesa eu nasci, tu estavas ali. Mal sabia eu cantar, tu estavas ali. Quando jovem um leão veio me atacar, tua força me fez o derrotar. Quando Golias veio nos desafiar, tua força me fez o derrubar. Toquei harpas e 1000 canções cantei, e demônios saíram. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade da série do quadro Louvor e Santidade sobre a vida de Davi, segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos abordar a amizade entre Davi e Jonatas e o início da perseguição de Saul para com Davi, para com a vida de Davi. A inveja que começa a ser brotada no coração de Saul. E eu quero ler 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, que diz: E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, porque nós vimos no final do vídeo anterior que no versículo 58 do capítulo 17, diz: E Saul prontamente lhe indagou: Moço, de quem és filho? Depois que Davi vence Golias, depois que Davi mata Golias. Ao que Davi lhe respondeu: De teu servo Jessé de Belém. E no versículo 18 continua esse diálogo, continua esse episódio. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Então aqui nesse episódio, nesses versículos, eu quero começar abordando sobre essa amizade. A amizade entre Jonatas e Davi, alguns têm questionado maliciosamente, né? A grande amizade que surgiu entre Jonatas e Davi é questionada por muitos de forma maliciosa. Contudo, é notório que o mundo não possa compreender quase nada sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, o amor que Deus coloca em nosso coração, hoje como fruto do Espírito em nós, o amor, né? Um dos frutos, o amor, estava no coração de Jonatas. É mesmo necessário que haja uma absoluta conversão de alma. Quando nós desfrutamos desse amor, quando nós temos esse fruto do Espírito, quando o Espírito Santo começa a trabalhar isso em nós, há uma verdadeira conversão de alma, uma nova natureza, para que os mais belos sentimentos possam fazer parte do coração humano. E quando nós buscamos lá no hebraico sobre o que diz no capítulo 18, no versículo 1, apegou-se à alma de Davi. Quando a alma de Jonatas se apega à alma de Davi, é usada a palavra nikshera. Nikshera é um verbo hebraico e ele significa aglutinar-se, unir-se. E esse aglutinar-se e unir-se expressa fraternidade e comunhão. Então o sentimento que Jonatas tinha para com a vida de Davi era de fraternidade, comunhão, uma verdadeira amizade e uma fidelidade que se estendeu até a sua morte. E quando Jonatas decide ser fiel a Davi e ele abre mão de ser o herdeiro ao trono, quando nós continuamos lendo, e que ele tira a sua capa, tira a sua espada, o seu arco, o seu cinturão, nós aprendemos algumas lições. É necessário entender o que acontece aqui. Jonatas não simplesmente deu a ele 5 coisas, não são apenas 5 objetos que Jonatas tira e passa para Davi, que foi a sua capa, sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Mas temos 2 lições que precisamos aprender aqui.
que quando tiramos vantagem de privilégios, isso só nos mostra que não estamos prontos para a posição ou cargo que ocupamos. Quando Jonatas olha para Davi e vê uma unção sobre a vida dele, e vê que Deus era com ele, ele abre mão do seu poço ao trono, de ser herdeiro ao trono. Jonatas não tirou vantagem do poder que tinha, do privilégio que tinha. Pelo contrário, ele reconheceu a unção de Deus na vida de Davi e se dispôs a abrir mão de tudo, pois tinha um caráter tratado por Deus. Ele escolhe servir a Davi como amigo, como parceiro, com fidelidade. E os presentes de Jonatas a Davi representam sua disposição em abrir mão do trono. Aqui ele simboliza mesmo, ele abre mão do trono, transferindo sua posição de herdeiro para Davi. Dessa forma, ele estava expressando sua lealdade e submissão. Então aqui é uma forma dele expressar sua lealdade a Davi. Quando ele abre mão da sua capa, quando ele abre mão do seu manto, quando ele abre mão da sua armadura, da sua espada, do seu arco e do seu cinto. Outra lição que nós aprendemos aqui do versículo 1 ao versículo 4, nós aprendemos com Davi. É que Deus usa relacionamentos, amizades, alianças em nossas vidas para confirmar unção e chamado. Se você estiver andando nos caminhos do Senhor, Ele sempre vai unir seu coração ao coração de outra pessoa para confirmar unção e chamado sobre a sua vida. Ele sempre vai alinhar seu coração com o coração de outra pessoa. Uma aliança vinda de Deus. Uma aliança que Deus confirma para que juntos vocês cumpram um propósito. Porque em Eclesiastes 4:9 diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra. É melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes diz. E quando nós levamos essa palavra para a nossa vida, nós começamos a valorizar os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, relacionamentos que nos chegam mais perto de Deus, para a caminhada ficar mais fácil e para nos ajudar a cumprir os propósitos do Senhor. Davi e Jonatas estabeleceram uma aliança até a morte. Nós precisamos construir relacionamentos de qualidade. Relacionamentos, não relacionamentos doentes, não amizades doentes, mas amizades de qualidade, que constroem, amizades fiéis, que nos levam para mais perto de Deus. Nós precisamos cultivar amizades no Senhor, assim como Jonatas cultivou uma amizade com Davi no Senhor. Nesse momento, Davi compõe o Salmo 23. Depois que Saul escolhe, Saul não deixa voltar para a casa de Jessé, e depois dessa amizade firmada com Jonatas, Davi compõe o Salmo 23, é tão conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E é uma declaração de Davi para com Deus, declaração de gratidão, de cuidado. Deus, ele te aproxima de algumas pessoas para te abençoar e te afasta de outras para te proteger. Eu quero continuar lendo a partir do versículo 5 do capítulo 18 de 1 Samuel. Diz assim: E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia. E aqui Saul começa a enviar Davi para fazer as campanhas, as missões com soldados. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia. E era sempre sábio e exitoso. Tudo tinha êxito. Tudo que Davi fazia, ele tinha êxito. Em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército. E isso agradou o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão. Exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. Então nessa frase nós vemos a inveja começando a brotar no coração de Saul.
E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio da sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nessas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Então aqui Saul, depois que o sentimento de inveja começou a tomar conta do seu coração, ele afastou Davi de si. E a principal causa do problema de Saul com Davi foi ele ter visto as seguintes coisas na vida de Davi. Ele reconheceu que o Senhor era com Davi. A primeira causa que fez Saul ter inveja de Davi, que ele reconheceu que o Senhor era com Davi. Saul percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, e sim sobre Davi. E ele recebeu a palavra de Deus através de Samuel. Em 1 Samuel 15, nós vemos 3 vezes Samuel falar para Saul que Deus já havia retirado o trono dele e dado a alguém melhor. No versículo 28, nós vemos isso mais claro, que diz, 1 Samuel 15, 28, diz assim: e Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Então Deus, ele foi muito claro com Saul. No capítulo 15, por 3 vezes, se você ler o capítulo 15, você vai ver por 3 vezes Samuel dizendo para Saul que o reino não era mais dele. Mas ele queria, por suas próprias mãos, segurar o reino em si. Ele não deixou. Saul sabia que o Senhor era com Davi e começou a ver Davi como alguém tratado pelo Espírito de Deus, alguém prudente. Isso lhe causou inveja e medo, porque ele sabia que o trono, Deus já tinha tirado o trono dele, Deus já tinha tirado o reinado dele. Saul também sabia que as coisas estavam diferentes, porque quando o Espírito Santo ele se afasta de uma pessoa, a pessoa sente que as coisas estão diferentes. Quando a frieza toma conta de uma pessoa, quando a dureza no coração de uma pessoa vem à tona, ela vê que as coisas estão diferentes. Nós sentimos quando o Espírito Santo se entristece conosco, nós sentimos quando o Espírito Santo se afasta de nós. E Saul já estava sentindo isso. O Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Espíritos malignos o atormentavam. O homem que era conhecido por um grande rei, Saul, que era conhecido por ser um grande rei e pelas batalhas que vencia, agora estava sentindo que era medo. Estava sendo refém do medo. Ele conheceu o medo. A unção que estava sobre ele agora repousava sobre Davi. E dentro dele, o sentimento de inveja só aumentava. Então Saul afasta Davi da sua presença. É quando ele coloca Davi na liderança de 1000 soldados. E Davi começa a liderar um exército nas batalhas, nas campanhas. Saul afasta Davi da sua presença, coloca como chefe de uma tropa de 1000 soldados. Até esse momento, Davi não sabia o que estava acontecendo. Davi, ele estava servindo Saul, estava liderando a tropa, um exército de 1000 soldados, mas até então ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que a intenção de Saul era matá-lo. A intenção de Saul, a inveja, levou a Saul a um sentimento de querer matar Davi. Ele permaneceu obediente e seu comportamento não mudou. E agora nós vamos voltar um pouco na história. Quando Davi mata Golias, ele recebe 3 juramentos do rei. A pessoa que matasse Golias, ele ia receber 3 coisas, que era a filha mais velha em casamento, a isenção de impostos, aquela casa, aquela família não ia mais pagar impostos, e grandes riquezas.
E Saul, ele não cumpre nenhum dessas promessas. Nenhuma dessas promessas foram cumpridas. Saul não cumpriu nenhuma das promessas feitas para quem matasse Golias. Davi matou e o sentimento de inveja foi tão grande que ele não cumpriu a sua palavra. E nesse meio tempo, Davi escreve o Salmo 5. Vamos ler o Salmo 5? Quando Saul não cumpre as suas promessas, Davi escreve para o Senhor o Salmo 5. Salmo davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Em teus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. E aqui nessa declaração, esse salmo diz muito sobre Davi. Diz muito sobre como Davi, ele tinha uma conduta sábia e de confiar no Senhor. Ele esperava na justiça do Senhor. Ele não, em nenhum momento nós vemos Davi ter justiça própria, a não ser quando ele se afasta de Deus e por um desejo carnal, que ele faz as coisas com suas próprias mãos, mas aqui Davi ele demonstra uma vida dependente de Deus. E continuando em 1 Samuel, dos versículos 14 ao 17, diz assim: Em todas as missões Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e os trazia de volta. Então Davi tinha tanto êxito nas batalhas que ele levava, as pessoas o amavam, pois ele levava a sua tropa e trazia de volta para a tropa, para as suas famílias. Davi era amado em Israel. A filha mais velha de Davi, Merabe, já havia sido prometida a quem matasse Golias. Então Merabe, que era a filha mais velha de Saul, já tinha sido prometida a ele, porque ele já tinha matado Golias, então Saul deveria cumprir a promessa. E agora Saul ele faz outra promessa. Saul queria que Davi morresse nas batalhas para não precisar matá-lo. Aqui nós vamos ver que Saul ele usa estratégias para matar Davi. Merabe já tinha sido prometida a ele, porque era a filha mais velha, e ele tinha matado Golias. Agora aqui Saul ele promete novamente a filha a Davi, porque ele não cumpriu a promessa pela primeira vez. Então Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merabe, o versículo 17 de 1 Samuel 18. Que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. Saul queria que Davi morresse. E aqui, essa estratégia dele: eu vou te dar minha filha Merabe, então somente seja vencedor nas batalhas. Mas no íntimo ele pensava: se ele não morrer pela minha mão, ele morre pela mão dos filisteus. Mas o Senhor o abençoava em todas as batalhas, e Davi voltava vitorioso.
Nos versículos 18 e 19 diz: E Davi replicou Saul: Quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou o clã de meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meola. Saul não cumpriu a sua promessa. Merabe já tinha sido prometida, não cumpriu quando Davi matou Golias. Merabe foi prometida mais uma vez se Davi fosse vencedor nas batalhas. E Davi não se achava digno de ser genro do rei. E Saul não fez questão de cumprir sua promessa. Mais uma vez, ele não fez questão de cumprir sua promessa. E deu a filha mais velha para outro homem. Os versículos 20 e 21, continuando a história, diz assim: Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Aqui ele fica sabendo que Mical estava apaixonada por Davi, que era a outra filha de Saul. E ele queria articular um plano para que Davi morresse nas mãos dos filisteus, porque Mical estava apaixonada por ele. Saul aproveita que sua outra filha estava apaixonada por Davi e armou uma outra cilada. E qual foi essa cilada? Nos versículos 22 e 23 diz: Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: O rei anda muito satisfeito contigo, e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita este momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os conselheiros de Saul foram até Davi com essa mensagem. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou: Parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. Davi era simples, ele sabia da sua condição. Ele sabia da condição da sua família. E até esse momento, o que ele não sabia é que Saul queria matar ele. Que Saul queria tirar a sua vida. Por isso, ele articula um plano. E esse plano está nos versículos 24 e 25. Diz assim: E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul, porque Davi não se achava digno de ser genro do rei. Essas foram as palavras que Davi declarou. Diante do que lhes replicou Saul, e Saul começa a articular um plano. Então direis isto a Davi: O rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Como Davi não tinha dinheiro para dar o dote pela noiva, para se casar com Mical e ser genro do rei, Saul, ele arquiteta. Agora ele vai morrer na mão dos filisteus. Como dote, eu quero o prepúcio de 100 filisteus. Como os filisteus não eram circuncidados, não faziam parte do povo de Israel, não tinha como Davi mentir de forma alguma sobre trazer o prepúcio de 100 filisteus. Então ele vai para a batalha, nos versículos 24 e 25, Saul arquiteta esse plano. Saul bola um plano, Davi deveria enfrentar os filisteus. E nos versículos 26 e 27, em seguida os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom aos seus olhos. Tamanha era a intrepidez de Davi. Tudo bem, vou lá tirar os 100 prepúcios dos filisteus, de 100 filisteus eu vou matá-los. Ele sabia que ele seria vencedor. O negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. Por isso, antes de se encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus, conforme o acordo. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Não teve como Saul não cumprir a sua promessa, porque Davi, ele já tinha feito a parte dele. Não tinha como Saul correr
ele chegou ali não apenas com 100, mas com 200. E esse episódio na vida de Davi termina com ele feliz. Então, mesmo Saul maquinando aqui, ninguém ainda sabia que Saul queria matar Davi. E esse episódio na vida de Davi termina com ele feliz, Mical mais ainda, porque tinha casado com um homem que amava, e Saul ainda mais irado contra Davi. E sua prudência em tudo que fazia. A ira de Saul contra Davi só aumentou. No próximo vídeo nós vamos falar mais dessa perseguição e como como Saul já deixa explícito essa perseguição e a vontade, a ira, a vontade que ele tinha que Davi morresse. Eu quero ler os versículos do 28 ao 30. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi, porque aqui ele tinha muitas provas já, que Davi era vencedor, porque confiava em Deus e Yahvé estava com ele. E que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor, e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas. Contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul. E a cada dia, sua fama crescia por toda a região. E quando nós lemos esse capítulo 18, e nós observamos hoje, espiritualmente falando, infelizmente isso acontece nos nossos dias. Infelizmente isso acontece ainda hoje. Nós vemos homens e mulheres de Deus que têm um chamado de Deus, homens e mulheres que têm um chamado muito claro de Deus, mas por rebelião e desobediência abandonam. O Espírito de Deus abandonam a fé, abandonam o chamado, simplesmente abandonam. E quando eles entristecem, quando grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus se afastam do propósito, e Deus levanta outros para o seu lugar, porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Quando grandes servos de Deus deixam o seu coração se corromper e abandonam aquilo para o qual o Senhor o chamou e Deus coloca outro no lugar, muitas vezes essa pessoa é perseguida. Essa pessoa que está no lugar é perseguida. Começa a perseguir alguém que Deus chama para lhe substituir. E isso entristece o coração de Deus, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, quanto mais líderes, quanto mais evangelistas, quanto mais ministros de louvor, quanto mais tocadores de harpas, quanto mais pastores, mestres, quanto mais profetas, mais a obra do Senhor é acrescentada, mais a obra do Senhor é feita, mais a vontade do Senhor é feita na terra. Uma frase que o pastor João Marques disse essa semana no Café com Reflexão e que me marcou muito é que apenas a fé autêntica satisfaz a Deus. Apenas a fé autêntica satisfaz a Deus. A sua fé é autêntica? A sua fé é aquela que é provada? A fé que em meio à tribulação, e se você é solicitado algo, você faz muito além daquilo que te foi solicitado. Davi foi solicitado a ele matar 100 filisteus, ele matou 200. Porque Deus estava com ele. O tipo de cristão que satisfaz o coração de Deus é esse. O que tem a fé que glorifica o nome de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração.